Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Deixa aí o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Chegamos ao quinto dia do propósito de 21 dias de plantação e o tema de hoje é ruídos da comunicação. O que vem a ser um ruído? Ruído é quando o som ele se torna desagradável ou indesejável. Ou seja, aquele som ele não está limpo, ele não está perfeito. Há ruídos que me impedem de entender com clareza o que está sendo cantado, falado, orado. E quando o assunto é ouvir a Deus, nós não podemos ser confundidos. Foi Deus que falou? Não foi Deus que falou? Essa pergunta, ela martela na cabeça de quem não ouviu de maneira clara, ou seja, ela ouviu ruídos. Nossa comunicação com Deus, ela deve ser direta e bem clara. Nós temos aqui uma história com dois profetas, ou seja, homens que ouvem a Deus e transmitem o desejo de Deus ao povo. E na história que nós vamos ver aqui, são dois profetas, e os dois ambos dizem ter ouvido a Deus. O problema é que para um a direção era vai, e para o outro a direção era não vai. Sabemos que, na verdade, nessa história que nós vamos ver, só um ouviu de fato a Deus, que era o profeta novo. O problema é que ele não sustentou a posição. Assim que ele ouviu o ruído, logo ele abriu mão do que Deus havia falado. Essa história está no livro de 1 Reis, no capítulo 13. Deus havia falado com um profeta novo, que esse profeta ele fosse e profetizasse contra um lugar, profetizasse contra os altares desse lugar, altares que estavam sendo oferecidos a outros deuses. E na direção que Deus deu a esse profeta, ele não deveria parar para comer, para beber água, para repousar em lugar algum. Ele deveria ir até onde o Senhor havia ali para ele ordenado e voltado, sem paradas. No meio do caminho, um profeta velho disse àquele homem: "Você é o profeta que Deus escolheu?" Ele disse: "Sim, sou eu." "E você vai fazer tal coisa?" Vou fazer." "Faz o seguinte, ó, eu também sou um homem de Deus. E olha, eu tenho um recado para você. Deus, através de um anjo, pediu para que você entrasse na minha casa, você pudesse comer, você pudesse descansar um pouco, já que a sua jornada é tão dura, tão pesada." E ali aquele profeta novo, ele acabou se rendendo e acabou indo e comendo e bebendo. E infelizmente, aquele profeta novo, ele acabou pela desobediência. Ele acabou sendo morto por um leão. Olha que história triste. E mais uma vez eu quero relembrar você. Dois profetas. Deus havia falado com um profeta novo. E ele sabia o que Deus tinha falado com ele. E aquele profeta velho, de alguma forma, se colocou no meio do caminho daquele homem e disse: "Olha, eu também sou homem de Deus. Deus também falou comigo." Você está percebendo que ambos disseram que ouviram a Deus. É claro que o profeta velho, ele estava ali mentindo, pois o profeta novo havia ouvido a Deus. Mas por que esse profeta novo não sustentou aquilo que Deus havia falado com ele? A hora que ele foi conversar com o profeta velho, aquele som que saía da boca do profeta velho, ele tinha não um som perfeito, mas ele era um som com ruídos. Por que com ruídos? Porque ele não era perfeito, ele não era exatamente alinhado com aquilo que Deus havia falado. E ali, infelizmente, ele acabou sendo morto por aquele leão pela desobediência. Você está começando a entender nesse devocional o quanto é importante você ter certeza
que você está ouvindo a voz de Deus. Vamos continuar. Vamos ver agora uma outra passagem que vai demonstrar a suavidade e clareza do falar de Deus. Aqui nessa passagem que nós vamos ver, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8, aqui Davi está enfrentando uma batalha contra os filisteus. E ele consulta a Deus para ver qual estratégia ele seguiria. E Deus o responde com clareza de detalhes. Vejamos o texto. 1 Crônicas 14, versículo 8. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale de Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque eu o entreguei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse Deus por meio de mim: rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: Não vá atrás deles, mas rodeie por trás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Davi está enfrentando os filisteus e quando Davi diz: Senhor, eu devo ir, o Senhor vai me abençoar nessa batalha? E Deus disse: Davi, eu vou te abençoar. Pode ir que eu já entreguei eles em tuas mãos. E o Davi foi, batalhou, venceu aquela primeira batalha e em uma segunda vez Davi vai consultar a Deus de novo. O Davi entende a importância de ouvir a voz de Deus com clareza para que ele possa executar. E agora o plano era: não vai atrás deles não, rodeia eles. Quando você ouvir o som da plantação murchando, como uns pés vão pisando ali na plantação e ela vai murchando, saiba que ali sou eu chegando, Davi. Quando você ouvir esse som, saiba que eu estou na batalha. Aí você pode ir, que eu lhe darei a vitória. Olha a estratégia. Davi tinha que rodear o inimigo e ele tinha que ficar atento ao som que não poderia ter ruídos. Davi não poderia ser confundido, porque Deus disse: quando você ouvir o som das folhas das plantações murchando, eu estou chegando. Ali Davi tinha que estar atento para poder ouvir aquele som, sem ruídos, sem nada que eu pudesse colocar em dúvida, pois estava valendo a vida do seu exército. Então, aqui nessa passagem, nós vemos que Davi está vivendo um dilema e precisa ouvir a voz de Deus, sem ruídos, como eu disse. E olha a maneira que Deus se manifestou a ele. Precisamos também, eu e você, ouvir assim a Deus. Sua voz deve abafar todos os ruídos de dúvidas. O som deve ser agradável e produzir uma paz sem igual em nosso coração. A paz de quem sabe que está fazendo a vontade de Deus. Para a gente poder finalizar, no livro de Atos, no capítulo 7, já que eu falei que eu preciso ouvir a Deus, sem que os ruídos me atrapalhem, e quando eu estou fazendo aquilo que eu tenho certeza que Deus pediu para eu fazer, isso gera uma paz no meu coração. E é exatamente isso que eu quero te mostrar.
No livro de Atos, no capítulo 7, versículo 59, um jovem chamado Estevão está sendo apedrejado, já havia sido preso, perseguido, por ser um homem de Deus, um rapaz, um jovem de Deus. Isso gerou muitos ciúmes, gerou, assim, uma intriga entre os religiosos e atacaram Estevão. Então aqui o Estevão podia sentir raiva, ele podia se sentir triste, magoado, mas olha a paz que o Espírito Santo instalou no coração de Estevão, como se fosse um pendrive. Esse pendrive é o pendrive da paz. Ele colocou ali, instalou aquele programa de paz no coração de Estevão e olha o que ele fez. Versículo 59. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Aqui Estevão sabia que ele não deveria se defender. Ele sentia paz enquanto era atacado. A paz, ela é um sinal de que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Se eu ouvir a voz de Deus, se eu não der ouvidos aos ruídos, se eu não der ouvidos àquilo que é um som desagradável e indesejável, e se este som que eu estiver ouvindo, ele é a voz de Deus, ele vai produzir uma paz no meu coração. E essa paz, ela vai testificar de que eu estou no caminho certo. Se eu não sentir a paz, provavelmente o que você vai estar sentindo é uma grande angústia, porque você sabe que aquilo não é a voz de Deus. Aprenda a discernir a voz do Pai. Aprenda a saber quando é o Pai que está falando com você. Tome cuidado com os ruídos. Se concentre na voz limpa, mansa e suave de um Deus que fala forte ao coração daqueles que abriram o coração para ouvir. E lembre-se, a paz te guiará. Deus te abençoe, fique com Deus, que você possa ouvir a voz dele todos os dias. Fique com Deus e até o próximo devocional.